Vamos, ó, Jesus tá aqui, ó. Há um lugar onde as ruas são de ouro. Há um lugar onde o pecado não vai entrar. Lá estarão os remidos pelo sangue e aqueles que em santidade andar. Esse lugar é o céu, esse lugar é o céu, esse lugar é o céu, é lá que eu vou morar. Esse lugar é o céu, esse lugar é o céu, esse lugar é o céu, é lá que eu vou morar. Quem vai orar? Eu vou. E jejuar? Eu vou. Quem vai ler a Bíblia? Eu vou. Vamos obedecer. Quem vai orar? Eu vou. Quem vai jejuar? Eu vou. Quem vai ler a Bíblia? Eu vou. Vamos obedecer. Há um lugar onde as ruas são de ouro. Há um lugar onde o pecado não vai entrar. Lá estarão os remidos pelo sangue e aqueles que em santidade andar. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Morar com Jesus, o meu Salvador. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Morar. Então, crianças, já ouvimos o hino, né? Que é para o céu que a gente quer morar. E agora a gente vai aprender da palavra de Deus. E para a gente aprender da palavra de Deus, nós temos que orar, não é verdade? Vamos fechar nossos olhinhos, vamos pedir para Deus entendimento para Ele? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, lindo e maravilhoso na Tua presença, que a gente possamos, Senhor, estar, Senhor, fazendo o nosso melhor para Ti, Senhor, nos dá sabedoria e entendimento da Tua palavra, Senhor, que as nossas crianças, Senhor, venham aprender cada dia mais e mais a Tua palavra e que elas nunca se apartem, Senhor, desse livro, Senhor, do livro da lei, da Bíblia Sagrada, que a gente possamos, Senhor, estar sempre, Senhor, presente, Senhor, que o Senhor seja sempre o nosso caminho, Senhor. É o que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Isso mesmo, criança. E hoje a gente vai aprender sobre um convite amigo, né? Um convite amigo. Quem sabe o que é um convite, hein? Um convite, criança, pode ser um convite de casamento, pode ser um convite para uma festa de aniversário, né? Pode ser um convite, alguma coisa que vem desse envelopinho, assim, ó. Um convite te convidando para alguma coisa, né, criança? Então, a gente vai aprender sobre isso, crianças, sobre esse convite. Para quem que Jesus fez esse convite? Antes da gente começar, a tia vai ler aqui na nossa Bíblia, ó, sabe? Tá vendo a Bíblia Sagrada? Sobre esse convite, sobre esse convidado. A vocação de Mateus. No capítulo 9, do versículo 9 também, tá escrito assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Sim, crianças, vamos conhecer um pouquinho mais dessa história? Sim, Mateus era um publicano. Quem sabe o que é publicano, crianças? Ó, Mateus era um publicano. Sim, ele era um publicano. Ele era um cobrador de imposto daquela época. E ninguém daquela época gostava de cobrador de impostos. Porque eles eram cobrador de impostos e cobravam impostos de todos os povos. E é isso, eles cobravam além, né? Eles pegavam além dos impostos, eles pegavam mais dinheiro do povo. E o povo não gostava dos cobradores de impostos. E um certo dia, Jesus passava por ali e viu Mateus sentado, né? Como a Bíblia relatou. E Jesus chamou Mateus para segui-lo.
Nossa, mas Jesus chamar um publicano, um homem que cobrava impostos, um homem que o povo não gostava. Sim, e não só isso, Jesus falou aqui no versículo 10 na Bíblia, ó. E sucedeu que estavam ele na casa e à mesa. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram seu lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vem isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que comem o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha o que eles falaram. Mas Jesus, ouvindo, disse: o são não precisa de médico, e sim os doentes. E o 13 fala assim: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Criança, a Bíblia fala de um homem que era pecador, Mateus. Ele era pecador, ele cobrava impostos. E os fariseus daquela época ficaram indignados porque Jesus estava sentado com eles. Só que Jesus, como a Bíblia mesmo fala, ele não veio para os são, ele veio para os doentes, ele veio para nós. A gente entregou a nossa vida a Cristo e a gente somos salvos pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Sim. E os judeus naquela época, eles não gostavam, né, dos publicanos, né? Eles não gostavam de Jesus, eles não gostavam, né, daquela forma. E Jesus, ele chamou Mateus como um amigo, como um discípulo. Mateus virou discípulos de Jesus, os 12, e Mateus fazia parte desses 12. Com tanto defeito, com tanto erro que Mateus tinha, Jesus, ele conseguia enxergar um homem bom em Mateus. Nós enxergamos. Será que a gente consegue enxergar alguma coisa legal quando alguém faz alguma coisa que a gente não agrada? Será? Será que a gente consegue enxergar, né? Será que a gente consegue amar a quem nos faz mal, hein? Será que a gente consegue? Eu acho que não, né, criança? A gente não consegue, né, amar quem nos faz mal. Mas Jesus nos ensina que a gente tem que amar a quem nos faz mal. Sim. A gente tem que orar para aqueles que não gostam da gente também. Sim. Isso, a Bíblia nos ensina isso. Mateus era um homem que não gostava dele. E Jesus olhou não com os olhos do homem, mas Jesus olhou com os olhos de Deus, com os olhos de amor e de misericórdia. Isso. E Mateus se arrependeu de tudo o que fazia e largou tudo, crianças, tudo para seguir Jesus. Olha que exemplo lindo que Mateus deu para nós, né? Nossa, é um exemplo muito bonito, crianças. Sim. E aqui, ó. Será que Mateus atendeu os chamados de Jesus? Sim, claro que sim. Quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, ele se levantou na mesma hora, deixou tudo o que começou e andou com o mestre. Ele entendeu que Jesus amava e desejava sua ajuda. Ele ficou tão feliz, até ofereceu uma festa em sua casa. Muitas pessoas foram convidadas. Jesus e seus discípulos também. Todos entraram à mesa e comeram. Porém, os religiosos daquela época, como a Bíblia disse, aceitaram o que estava acontecendo. E eles ficaram muito zangados, porque um pecador como Mateus não podia estar no meio deles. Mas Jesus respondeu às pessoas erradas. Também precisavam dele. Sim, as pessoas erradas precisam deles. Os pecadores precisam de Jesus, crianças. Se não, por que a gente vai para a igreja? Não é verdade? Se a gente não vai para a igreja, é porque a gente já também foi um pecador. Só que quando a gente levanta a mão para o céu e recebe Jesus como nosso Salvador, a gente aceitou Jesus, a gente pode se sentar com ele, por menos que a gente faz errado. Sim, criança tem pecado? Criança tem pecado, criança também erra.
Mas Jesus ama essas crianças e sabe que delas é o reino de Deus. Não é verdade? E nós temos que ter o nosso coração limpinho para Jesus poder fazer morada. Sim, Deus não despreza ninguém, criança. A salvação em Cristo Jesus é para todas as pessoas, inclusive os que erram e se arrependem. O Senhor Jesus está sempre pronto, criança, a nos ensinar a viver da maneira que o agrada, nos fazer feliz. Quando Deus chama, não devemos ficar indeciso, mas obedecer prontamente ao chamado de Deus. Sim, crianças, vocês têm um chamado para falar da palavra de Deus. Vocês são conhecedores da palavra de Deus, né? Há um lugar, a música fala, onde as ruas são de ouro. Esse lugar nós estamos aguardando esse lugar, crianças. A gente quer morar nesse lugar, não é verdade? Assim como Mateus pecou e se arrependeu e foi estar com Jesus, assim somos nós. Nós também temos que se arrepender, não é verdade? E nós se arrependemos, nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. É um convite que Jesus fez para Mateus, né? Nessa EBD que a gente está estudando, a gente vai estudar os amigos de Jesus. Quem foi os amigos de Jesus? A aula passada, a tia falou sobre João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias, né? Ele pregou sobre um Messias, sobre um que ia vir e ele ia batizar com o Espírito, né? Ele pregou sobre um homem santo, que era Jesus. Ele pregou sobre um homem que ia morrer pelos nossos pecados. E assim aconteceu, né, crianças? E nesse decorrer dessa lição, eu quero que vocês não percam e sempre assistam. Vai ter bastante tias agora dando a lição. Eu, a tia Vânia e a tia Evelyn vai estar falando sobre os amigos de Jesus. É legal aprender, né? Então, vocês já sabem que Mateus foi um publicano, um cobrador de impostos. Nós hoje pagamos impostos. Nós pagamos impostos de tudo. Nós pagamos impostos da nossa casa, nós pagamos impostos da nossa comida, mas era diferente. Antigamente, eles vinham em porta cobrando esses impostos e até agredindo o povo que não tinha dinheiro para dar. Sim, eles agrediam, eles roubavam as coisas de dentro da casa deles se eles não queriam dar, eles levavam até filhos das pessoas, se as pessoas não queriam pagar um imposto como escravo para trabalhar para eles. Só que Jesus veio e mostrou que tudo é diferente quando a gente aceita ele, não é verdade, crianças? Espero que vocês gostaram da minha história de hoje e a gente vai memorizar o nosso versículo que se encontra lá em Mateus 9:9. Jesus disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Então vamos de novo? 1, 2, 3. Jesus disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Sim, aprender que Jesus está sempre convidando novos amigos para estar com ele. Sim, isso mesmo. Assim como Jesus convida o Mateus, Jesus convida você, crianças, para não perder as evidências, para sempre estar pronto em ajudar seu próximo, para sempre estar obedecendo o papai e a mamãe, para sempre estar fazendo o que é certo. É o que Jesus quer de nós. O certo, crianças, tá bom? Até a aula que vem e fica com Deus. Mas antes da gente terminar e continuar com a musiquinha aqui, a gente vai orar e agradecer essa aula, tá bom, crianças? Beijo, fica com Deus, morrendo de saudade de vocês, tá? Vamos lá orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais essa aula, Senhor. A gente precisa, Senhor, estar sempre na Tua presença. Assim como Mateus, o publicano, Senhor, se arrependeu, a gente também se arrepende, Senhor, e quer estar sempre juntinho, fazendo a Tua vontade, Senhor Jesus. Que a gente possa crescer no Seu conhecimento, Senhor. Que a gente possa aprender cada dia mais e mais de Ti. Que o Senhor, não quer os justos, mas sim aqueles que pecam e se arrependem, Senhor, dos seus pecados. Agradeço por mais esse dia.
Obrigado. Amém. Vamos lá para nossa térmico da nossa aula, ó. Há um lugar onde as ruas são de ouro. Há um lugar onde o pecado não pode entrar. Lá estarão os remidos pelo sangue e aqueles que em santidade andar. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, morar com Jesus, o meu Salvador. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, morar com Jesus, o meu Salvador. Quem vai orar Eu vou, e jejuar? eu vou, Quem vai ler a Bíblia? eu vou, Vamos obedecer. sim, Quem vai orar? eu vou, Quem vai jejuar? eu vou, Quem vai ler a Bíblia? eu vou. Vou obedecer. É pra lá que eu vou. Até próxima aula, crianças. Fiquem com Deus.